zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus ossos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidir estou, pois quem me prometeu. Pai do Senhor, Loren, Deus te abençoe. Pai do Senhor, Loren. Oh meu Deus, nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Destruir-me, zombando da minha fé. Pai do Senhor, prima. Michele, Pacífico, Jamile, Jó, Deus abençoe vocês. A paz do Senhor, primo. Pai do Senhor, Claudinho, Aline, Gabi, Douglas, nossa irmã Ruth, né? Nossa aqui, nosso presbítero Luiz. A paz para todos. Promessa que Ele me fez, e quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará. Promessa. Eu tenho a marca da promessa, me apagar o selo que é em mim. A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Pai do Senhor, irmão Robson, Yara, Isabelle, Azaf, irmão Antônio, irmã Lourdes, Deus abençoe vocês. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. A paz. Para dar início à nossa live, né, de hoje, né, estamos aqui com o nosso pastor Alberto, nosso presbítero Luiz, né, vamos começar a live com a oração de confissão, seguida com a introdutória. Senhor, meu Pai, estamos aqui diante de Ti, Pai querido. Eu venho, Pai querido, te confessar, Pai querido, que o Senhor possa estar me perdoando nesta hora, Pai querido. Me perdoa em nome de Jesus, Pai. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E agora eu passo a palavra, a oração inicial para o nosso presbítero Luiz. Amém. Amém. A paz para todos. É um prazer imenso estar dividindo com os pastores a ordem
das nossas vidas, né, do que nós fazemos. E nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome daquele que é digno de honra, de glória, de louvores e adoração. Vamos orar, fechar nossos olhos, conectar com o Pai e dizer quanto nós somos dependentes dEle e o quanto nós necessitamos dEle. Senhor, muito obrigado por esta hora, por este momento. Através de um vídeo, Senhor, há pessoas necessitando, precisando de uma oração, porque das coisas que estão acontecendo neste mundo, nós estamos enfrentando uma pandemia, mas só o Senhor é o Deus para nos livrar desse laço, desse passarinheiro, desta peste perniciosa, porque o Senhor debaixo das asas dele nos segura, e ali nós estamos seguros, Senhor, porque a Bíblia diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Amém. E graças a Deus nós estamos vivendo isso como os filhos e cordeiros de Cristo Jesus. Assim esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Eu queria estar dividindo com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Juízes, Juízes 1, do versículo 5 ao versículo 7. Juízes 1, do 5 ao 7. Juízes 1, do 5 ao 7. Capítulo 1, do 5 ao 7. Amém? Amém. Amém. Que diz assim: em Bezeque encontraram Adonis-Bezeque e pelejaram contra ele e feriram aos cananeus e aos filisteus. Adonis-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e, prendendo-o, cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adonis-Bezeque: 70 reis a quem havia sido cortado os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Amém? Amém. Quando falamos sobre esse homem, Adonis, né? Na realidade, nós estamos falando de um homem que era cruel, um homem que era mau, um homem que fazia questão de humilhar. Ele não era um homem só que levava as pessoas presas, mas ele era também um homem que fazia questão de humilhar aquelas pessoas a qual ele prendia. Conforme nós lemos, nós chegamos à conclusão que ele era um homem que fazia com que as pessoas até mesmo se sentissem inferiorizadas. Ele fazia com que as pessoas se sentissem humilhadas. Ele era um homem que muitas vezes saía para uma batalha e quando ele até mesmo pegava até mesmo seu inimigo, ao invés dele matar, ou até mesmo ao invés dele aprisionar, uma das coisas que ele fazia, ele retirava, cortava os polegares da mão. Depois ele cortava os polegares também do pé. E quando nós começamos a entender o motivo que levava esse homem até mesmo fazer isso, nós vamos ver que isso muitas vezes, na realidade, ele acabava até mesmo com a vida daquelas pessoas. E muitas vezes ele pegava pessoas a qual era guerreiro, pessoas que pelejavam, pessoas que entravam até mesmo em frente de batalha. E ele fazendo desta forma, ele aniquilava, ele paralisava as pessoas. Imagine você, uma pessoa a qual até mesmo muitas vezes ele tinha que viver guerreando, ele tinha que viver em batalha. Imagine você, a primeira coisa que esse homem fazia era cortar os polegares. Quando é cortado até mesmo os polegares, você começa a não ter mais firmeza até mesmo para segurar as coisas.
Imagine um homem entrando para um campo de batalha e sem os polegares direito. Ele com a espada na mão, ele com o escudo na outra, mas estava sem o polegar. O polegar é algo a qual muitas vezes auxilia, até mesmo para poder ter firmeza em sustentar a espada. E quando esse homem até mesmo fazia, esse homem chamado Adônio, ele pegava e cortava esse polegar, ele automaticamente tirava toda a destreza, tirava toda a habilidade daquele homem. O homem não tinha mais condições até mesmo de entrar em campo de batalha. Já pensou você até mesmo sem esse polegar direito, entrando numa batalha de espada? Só que o seu oponente muitas vezes está totalmente sã, tem os polegares. A primeira espadada a qual muitas vezes ele ia até mesmo tentar te atingir e você tentava se proteger com a sua espada saía da sua mão. Porque você não tinha como até mesmo segurar essa espada. E algo que me chama a atenção em relação a isso, esse homem ele não fazia simplesmente até mesmo para poder manter aquela pessoa presa ou manter aquela pessoa detida. Ele fazia na intenção realmente de humilhar. Ele fazia na intenção até mesmo de menosprezar. Imagine um guerreiro perdendo a sua condição até mesmo de batalha, as suas condições de luta. Quando nós trazemos para o mundo espiritual, nós começamos a entender que são tipo de coisas que o inimigo das nossas almas faz. Quantos, no dia de hoje, nesse momento que a qual até mesmo estou trazendo uma palavra, já não tem mais condições até mesmo de segurar uma espada? Não tem mais condições até mesmo de entrar em frente de batalha? Porque o inimigo das nossas almas, muitas vezes, ele não quer matar. Ele quer fazer a pessoa sofrer. Ele quer fazer a pessoa até mesmo se sentir pequeno, inferior. E o que ele faz muitas vezes? Ele corta aquilo a qual ele iria usar na frente de batalha. Ele não toma a espada. O inimigo das nossas almas não toma a espada de ninguém. Antigamente, ele tinha uma estratégia totalmente diferente. Muitas vezes nós estávamos caminhando para a igreja, nós estávamos buscando ao Senhor, nós estávamos orando ao Senhor, tendo uma vida consagrada, intimidade com Deus. E o que acontecia? Ele formava uma forma até mesmo de desviarmos, tirarmos nós da direção do Senhor. Hoje o inimigo das nossas almas mantém muitas vezes o crente dentro da igreja, mas desviado, sem condições de batalha, sem condições de peleja. E esse homem também agia desta forma. Esse homem trabalhava desta forma, na intenção até mesmo de aniquilar a pessoa, matar as pessoas aos poucos. Você pode ter certeza disso que eu estou te falando. Quantos e quantos reis? A palavra de Deus fala que foram em torno de 70 reis que a qual ele fez isso. Homens que a qual muitas vezes ficaram arrasados, ficaram derrotados, ficaram sem condições até mesmo de voltar até mesmo a atuar aquilo a qual ele estava acostumado. Quantos hoje, no dia que nós vivemos, que se afastaram, o inimigo foi lá e cortou até mesmo os polegares, para não deixar ele voltar. Muitas vezes as pessoas têm vontade, têm desejo, mas não têm mais força até mesmo para voltar. Pessoas que muitas vezes nós sabemos que era uma arma, era uma bomba atômica na mão de Deus, e hoje não tem mais condições. Muitas vezes até mesmo tenta. Quantas vezes as pessoas tentam? Tem pessoas que muitas vezes entram para a igreja e não conseguem se afirmar nos caminhos do Senhor, mas porque já estão com os polegares cortados, não tem condições até mesmo para poder segurar a espada. Uma outra coisa que esse homem fazia, ele pegava e jogava as migalhas dos pães embaixo da mesa. A intenção dele era fazer com que aqueles reis que a qual ele havia prendido e havia cortado os polegares, viesse até mesmo rastejando para comer as coisas que estavam embaixo da mesa. De repente, você já viveu situações até parecidas com a minha. Você já pregou da palavra do Senhor. Você já trouxe até mesmo o evangelho do Senhor para as pessoas. Trouxe boas novas para as pessoas. E hoje você não tem condições nenhuma. Não tem condições, primeiro, que os seus polegares foram cortados. Segundo, o inimigo das nossas almas faz com que você venha se rastejar, venha comer as migalhas que caem na mesa. E você não tem força nenhuma até mesmo para poder dizer não, acabar com aquela situação a qual você está vivendo. Eu estou falando isso
Mas eu até mesmo não sei por que eu estou falando isso. Mas você que está me ouvindo, que está passando por essa situação, você sabe por que essa palavra foi trazida hoje para você. Essa palavra foi falada hoje para você. Que talvez você se encontre em condições falando assim, para mim não tem mais jeito. Eu tenho certeza até mesmo se Jesus vier hoje, eu não irei para o céu. Mas você sabe de tudo de errado até mesmo que você está fazendo. De tudo de errado que você está cometendo. Mas você não tem força. Era dessa forma que esse homem, Adoni, fazia com as pessoas que a qual ele levava preso. Uma das coisas também que eu quero chamar a sua atenção, que ele procurava fazer também, ele procurava até mesmo cortar os dedos maiores, podemos chamar até com o polegar dos pés. Já pensou uma pessoa com os dedos dos polegares dos pés cortados? Eu tive um acidente um tempo atrás, e nesse acidente, a qual foi cortado o tendão do meu dedo maior, ou do meu polegar, que se encontra na perna direita. Até hoje, não foi cortado totalmente o meu dedo, mas até hoje, de vez em quando eu me desequilibro. Eu quero falar algo para você. As pessoas que a qual esse homem pegava, até mesmo cortava os polegares do pé, era uma pessoa que não tinha equilíbrio. Já percebeu pessoas que vivem, mas são desequilibradas? Pessoas que não têm equilíbrio emocionais, pessoas que não têm equilíbrio espirituais. Isso é muito difícil. E como é que essa pessoa até mesmo vai correr? Como é que essa pessoa vai pelejar? Imagine o que ele fazia com essas pessoas, o que ele fazia com esses reis. Ele cortava os dedos polegares. As pessoas não tinham condições até mesmo de usar mais alpargatas, que era necessário até mesmo, porque ela tinha uma correia, tipo uma sandália de dedo havaiana. Como é que você vai prender ali se você já não tem aquele dedo, qual era o dedo que dava sustentação, que prendia até mesmo a correia da sandália? Era um homem que fazia questão de humilhar. Era um homem que fazia questão de menosprezar. Ei, o inimigo das nossas almas é isso que ele está fazendo. Muitas vezes ele até mesmo não bota para fora. Muitas vezes ele mantém ali dentro da igreja. Mas também você fica desequilibrado. Você não consegue se firmar. Você começa a lembrar até mesmo, poxa, um tempo atrás, meu Deus, como era bom. Ei, o tempo passou, mas Deus não passou. É só você querer, é só você ter força. E se você não tiver força, peça alguém para poder te ajudar. Adoni pode ter cortado os seus dedos, mas eu creio num Deus que recupera os seus dedos. Eu creio num Deus que faz de novo. Se o Deus que eu creio fez você, corpo completo, imagine ele refazer aquilo que a qual o inimigo das nossas almas retirou de vocês. Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus de aliança. Deus não quer ver você da forma com que você se encontra. Deus quer ver você restituído. Deus quer te levar a lugares que a qual você nem imagina. Esse homem fazia com que todo futuro, toda alegria, tudo aquilo que as pessoas, que os reis até mesmo havia planejado, perdesse assim a função, perdesse a noção. Eu quero falar algo para você. Você pode até estar nessa condição, mas Deus não quer que você fique nessas condições. Verdade. Eu quero dizer algo para você. De repente você está vivendo até mesmo um momento de deserto, mas eu quero trazer uma palavra para você. Ei, Deus pode até te levar ao deserto, mas Ele vai colocar o mar vermelho à sua frente. Mas pastor, o que adianta colocar o mar vermelho na minha frente? Ele me tira do deserto, mas me coloca de frente ao mar vermelho. Ei, eu quero trazer uma palavra para você, uma palavra de ânimo. Ei, o mar vermelho não é para você passar nadando, não. O mar vermelho é para você passar a seco. Deus quer fazer você passar a seco. Sabe aqueles que muitas vezes te censura, te humilha, te menospreza? Ei, fala para eles, não vem atrás de mim, não me acompanhe, que eu não sou novela. Sabe o que aconteceu com aquele povo que a Bíblia diz que o mar veio, fechou e tragou todos eles? Eu quero dizer algo para você. Ei, olha, não se preocupe, mas pastor, por mais que eu queira, eu não tenho condição. Ei, quem dá condição é Deus. Mas pastor, deixa eu me acertar primeiro, depois eu volto. Ei, você só vai conseguir se acertar quando você realmente voltar. Volte errado.
Volte torto, volte desequilibrado, volte sem identidade. Olha só, esse homem arrancava os polegares. Aqui se encontra a identidade. E sabe o que acontecia? A intenção desse homem era tirar a identidade. De repente o inimigo das nossas almas já tirou a sua identidade. O inimigo das nossas almas já está pensando assim, esse aí já é meu. Ele não tem mais identidade de cristão. Ele já não tem mais aparência de cristão. Mas eu quero trazer algo para você. O nosso Deus é um Deus que refaz. Ei, posso falar um negócio para você? Deus vai te pegar de uma tal forma que Ele não vai pegar os seus cacos e vai colar, não. Eu vou te ensinar um segredo. Mesmo que você esteja quebrado como um vaso, Deus vai pegar, sabe aquela matéria-prima quebrada, de repente da forma que você está, Ele vai moer tudinho. A Bíblia diz que do barro nós saímos e do barro nós voltaremos. Ei, então Ele vai pegar aquele barro a qual está em forma de vaso, mas quebrado. Ele vai moer tudinho. Depois que Ele moer, Ele vai jogar água. E depois que Ele jogar água, Ele vai moldar de novo. E depois que Ele moldar, você vai passar pelo fogo. Vai passar pelo fogo. Só que muitas vezes, antes disso tudo chegar, meu irmão, Ele vai te deixar ali num canto ali, reservado. Mas Ele vai ficar guardando você. Ele vai ficar olhando para você. De repente, a Doni vai ficar olhando assim, não, mas não pode. Esse aí já era meu. Esse aí já estava no papo. Aí sabe o que o olheiro fala? Fala assim, olha só, isso aqui quem cuida sou eu. E a Doni vai ter que ficar olhando, meu irmão. A Doni vai ter que deixar o olheiro trabalhar na sua vida. A olheiro massa. 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 Sabe aquele vaso que estava quebrado? Agora já não é mais vaso. Aquele vaso se transformou numa massa. Uma vez que massa, o olheiro vai lá e te reforma. Faz um vaso novo. Deus quer fazer um vaso novo contigo nesta noite, meu irmão. Deus quer te moldar de novo, meu irmão. Olha, uma vez que Deus moldou e colocou ali, Ele vai deixar você ali antes de colocar no forno. Você vai passar por um tempo. Após passar esse tempo, Ele irá te colocar no forno. Aí você vai falar assim, uma vez colocado no forno, que quando o olheiro retirar, o vaso estará pronto. Realmente o vaso estará pronto. Bonito, sem trinca, porque Deus não reforma, Deus faz novo. Aí você fala assim, agora o processo acabou. Eu vou falar para você, o processo ainda não acabou. Sabe o que o olheiro vai fazer? Vai encher esse vaso de azeite. Esse vaso tem que estar cheio de azeite. Eu quero te dizer algo para você, olha, vaso só fica em pé, cheio de azeite. Vaso vazio, qualquer vento derruba. Mas vaso cheio, pode vir a tempestade, que ele se mantém de pé. Aí a Doni vai olhar assim para você, mas eu pensei que ele estava destruído, eu pensei que ele estava acabado, eu pensei que não tinha mais solução para ele. Até a identidade eu tirei dele, até os dedos dos pés que davam equilíbrio, eu também arranquei. Aí Deus vai falar assim, ei, eu sou o Deus que torna o velho novo. Eu sou o Deus que faço aquilo que está quebrado de novo. Eu quero trazer essa palavra para você, meu irmão. Medite nessa palavra. Amém. Porque Deus quer te fazer um vaso novo. Deus quer manifestar o seu poder de uma forma sobrenatural. E eu quero também dizer para você algo que a Bíblia também nos mostra. O próprio Adoni foi obrigado a confessar. Eu fui entregue na mão do Deus vivo. Eu quero dizer algo para você. Você vai passar pela mão do Deus vivo. Mas Adoni também terá que ver que você passou pela mão do Deus vivo. E Adoni vai ter que confessar. Da mesma forma que eu fiz com aqueles a qual eu prendi, Deus fez comigo. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você, mesmo você passando, mesmo você vivendo a situação que a qual você está vivendo, plante uma boa semente. Adoni colheu da semente que ele plantou. Adoni plantou uma semente má. Adoni plantou uma semente ruim. E depois ele teve que colher os frutos daquela semente. Da mesma forma que ele fez com aqueles reis, 70 reis, Deus deixou que seus inimigos fizessem com ele. É dessa forma
independentemente do seu sofrimento, independentemente da sua agonia, da sua angústia. Ei, seja bom. Seja bom. Porque Deus no céu está vendo tudo que está acontecendo contigo. E vai ter um momento que Ele vai levantar as mãos dele lá de cima, em sua direção. E não vai ter Adônio. Não vai ter inimigo. Sabe por quê? O nosso Deus não tem inimigo. Nosso Deus não tem inimigo. Nosso Deus é dono de tudo. O nosso Deus é acima de tudo. O problema todo é que muitas vezes é que nós estamos passando por situações difíceis, problemas difíceis, tanto emocional quanto espiritual. Nós esquecemos do tamanho do nosso Deus. Eu estou falando aqui agora, me vem em mente algo aqui, até mesmo, que de vez em quando até o presbítero cantava, né? Ele chamava de Deus grandão. Olha, o nosso Deus é grandão. Independentemente do problema que a qual você está vivendo, que possa ser um problema grande. Mas lembre que o nosso Deus é maior do que qualquer problema. É esse que é o maior problema nas nossas vidas. Nós só se lembramos do nosso problema que é grande, mas esquecemos que nosso Deus é maior do que qualquer problema. Eu quero falar algo para você. Adônio pensou que era grande, mas o nosso Deus é maior do que qualquer Adônio. Amém. Ei, você pode até ter perdido polegar direito, esquerdo, dos pés, mas eu quero falar para você, Deus está pronto na noite desse dia para refazer você de novo e mostrar para os seus inimigos que Ele é Deus na sua vida, que Ele quer ser glorificado através daquilo que Ele vai fazer na sua vida. O nome dele vai ser mais e mais e mais glorificado. Basta só você querer. Existem duas coisas que Deus não pode fazer, meu irmão, meu amado, minha amada. Uma delas é Ele adorar Ele mesmo. Ele não pode falar, eu me adoro, eu me adoro. Ele precisa de adoradores, mas que adorem em espírito e em verdade. Se você não adorar, os anjos irão adorar. Se você não adorar, os animais irão adorar. A outra coisa que Deus não pode fazer é aquilo que você não quer que Ele faça na sua vida. Verdade. Se você não quer que Ele venha restituir, que Ele venha refazer a sua vida, que Ele venha refazer os seus polegares que a qual foi cortado, isso não vai acontecer. Mas eu posso te garantir, Deus quer refazer tudo que está errado na sua e na minha vida. Deus quer mostrar para os nossos inimigos que Ele é Deus Todo-Poderoso na minha e na sua vida. Essa é a palavra que eu deixo para vocês na noite deste dia. Amém, meu irmão? Amém. O Senhor traz a bênção para mim? Amém? Você dá a bênção para mim? Pastor, já acabou? É. Queridos, a palavra foi tão maravilhosa que dava vontade de ficar ouvindo aqui a noite toda. De tão brilhante, de tanto ensinamento que traz para nossas vidas. Estava aqui do lado ouvindo, mas parece que a gente vai viajar para o céu. Um momento muito, muito oportuno de nós começarmos a pensar que o nosso Deus só está nos esperando para nos abençoar. Ele não quer que ninguém se perca, ele não quer que ninguém se desequilibre, ele não quer deixar ninguém sem impressão nenhuma. Ele quer levar você da forma que você está. Porque a palavra de Deus disse, vinde como estás. Não importa a maneira que você vem. Vem conforme você está. Sem os dedos, dos pés, das mãos, está sem equilíbrio, está sem identidade. Vem! Porque Deus tem algo muito mais do que você imagina ou pensa. E agora, pastor, nós estamos terminando. Eu quero deixar aqui, em nome do Senhor Jesus, a gratificação de tê-los conosco nesta noite e desejar a vocês uma noite maravilhosa com as bênçãos de Cristo Jesus. Senhor Deus, muito obrigado. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que nos assistem e aguardam a vinda do Senhor. Amém. E amém.
Amém? Muito obrigado. Boa noite. Se Deus é por nós, Quem será Quem contra será nós? contra e a nós? vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor, É a nossa força. eu e minha casa e minha casa serviremos serviremos ao Senhor. ao Senhor. Amém? Quero Amém. agradecer também aí a mamãe que entrou. Deus abençoe a senhora, mãe. Um beijo. Falou, dona Marlene. E a família Furtada aí, o Márcio, Deus abençoe aí. Tudo de bom aí pra vocês, tá? Amém. Amém.